Olá, bênção de Deus! Você gostaria de receber chaves espirituais para abrir portas que te dê acesso a uma nova realidade e também a uma convicção, uma confissão para gerar resultados? Eu vou aqui, olha, imitar minha irmã amada Cíntia. Vem comigo nessa jornada. Simbora, povo abençoado, ungido, cheio de Deus. Vamos aqui, neste Boletim da Fé, trazer uma palavra poderosa para você. Amém, irmãos? Essa palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu tenho uma direção de Deus para todos nós, que é falar sobre o acesso a uma nova realidade e também a um novo nível de confissão de fé. A confissão de fé precisa estar na nossa boca, mas para que a gente venha confessar e ela funcione, nós precisamos desfrutar de uma nova realidade que eu vou trazer para vocês. Amém? Renildo, o que é realidade? Deixa eu te dar aqui o conceito de realidade. Quando você vai para o dicionário, realidade quer dizer aquilo que existe verdadeiramente. Realidade é um fato real. É algo concreto, algo tangível. Você entendeu? E nós precisamos lembrar que estamos diante de duas realidades. Uma realidade que é passageira e outra realidade que é eterna. Lembre-se disto, uma realidade que é passageira e uma realidade que é eterna. Quando Deus criou o homem, Ele fez com que a gente atuasse nestas duas realidades. E a gente vai comentar aqui em 3 versículos chaves sobre isto que nós estamos falando agora, amém? Vamos lá, vejam. Lá em 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se não veem, pois as que se veem são passageiras, e as que se não veem são eternas. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Aquilo que a gente vê é passageiro e aquilo que a gente não vê é eterno. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre esse versículo. E em Hebreus 11:3, olha o que diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia! Gente, fé é pela fé que entendemos que o universo foi formado. Não é um entendimento qualquer, não é um entendimento emocional, é um entendimento espiritual. É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, formou todas as coisas. Amém? E o que é que nós estamos observando aqui? Que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, existe um mundo, existe uma realidade espiritual que gerou a realidade natural. Amém? É isso que está escrito aqui nesse versículo. E em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia! Amado, entenda o que eu vou te falar agora. Veja, estes 3 textos que eu trouxe para vocês nos fala sobre essas duas realidades. Aquilo que se vê é passageiro e aquilo que não se vê é eterno. Paulo está falando de quê? Está falando simplesmente do mundo natural. E o mundo natural é aquele que se relaciona com o nosso corpo. É aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos, é aquilo que a gente toca, é aquilo que envolve sentidos, é formado por matéria. E esse mundo natural, essa realidade natural, ela possui suas respectivas leis. Amém? E ele diz assim, que aquilo que não se vê é eterno. Aleluia! Aquilo que não se vê é eterno. O mundo espiritual é eterno. E existem leis espirituais que nós
precisamos e devemos acessar, irmãos, através da fé. Hebreus 11:3 diz, vou repetir, pela fé entendemos que o universo, presta bem atenção, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, ou seja, o mundo natural, veio a existir das coisas que não aparecem, veio do mundo espiritual. Nós precisamos entender isto. E mais na frente diz assim, que o homem natural não entende as coisas do Espírito. É lógico que ele vai pensar que é loucura, irmãos. É lógico. Hoje, aquela pessoa que não conheceu a Jesus Cristo, aquela pessoa que não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela é considerada um homem natural. Ela não vai entender as coisas espirituais, porque aquilo que é do Espírito se discerne espiritualmente. E entenda uma coisa, o mundo natural se submete ao sobrenatural, ok? O mundo natural é oriundo, tem origem do espiritual. Olhe bem estas duas realidades. Quando houve o pecado original, quando Adão pecou, o que foi que houve? A morte espiritual e o homem se separou de Deus. Ele se separou dessa realidade espiritual que Deus tinha entregue a eles. Eles passaram a ser regidos pelo próprio corpo, pelos próprios pensamentos. Não esquece, duas realidades, realidade espiritual, realidade natural. Então existe fato real natural e fato real espiritual. Ô Renildo, como é que a gente toca, por exemplo, a gente enxerga no mundo espiritual? Através do Espírito, irmãos. E o nosso Espírito ele é recriado quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Olha o que tem lá em Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. A palavra coração, quando aparece na Bíblia, se relaciona, na maioria das vezes, ao Espírito. Então eu vou ler aqui, colocando no lugar do coração o Espírito. Olha o que diz. Oro também para que os olhos do Espírito de vocês, aleluia, sejam iluminados. E eu declaro aqui, amado, você que está me assistindo agora, que os olhos do coração de vocês, os olhos do Espírito de vocês, será iluminado. Aleluia. Para que você possa enxergar aquilo que Deus quer mostrar para você. Para que você possa tomar as atitudes que venham em nome de Jesus a glorificar a Deus. Você precisa acessar esse reino espiritual. Existe o campo de influência natural e existe o campo de influência espiritual. É o campo de influência espiritual que deve prevalecer com relação ao natural. Para acessarmos o mundo natural, basta estarmos nele. Você concorda? Basta estarmos vivos nele, né? E assim, mas para acessarmos o mundo espiritual, precisamos de quê? De fé. Aleluia! Qual é o versículo-chave da fé? Hebreus 11:1. Diz assim, que a fé é a certeza daquilo que se espera. Preste bem atenção. E a convicção daquilo que não se vê. Convicção daquilo que não se vê. Eu queria que você repetisse aí desse vídeo e dissesse assim, eu tenho a convicção daquilo que eu não estou vendo. Repita mais uma vez, eu tenho uma convicção do mundo espiritual. Aleluia! E eu acesso esse mundo espiritual, essa realidade espiritual, esses fatos reais espirituais, eu acesso através da fé. Eu vou ler novamente aqui, Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, convicção, irmãos, do mundo espiritual. Amém? É preciso crer, irmãos, para que nós tenhamos acesso a essa realidade espiritual. É através dela que o nome de Deus vai ser glorificado. Sabe por quê, amados? Porque nós iremos falar de acordo com o mundo espiritual. Nós iremos proclamar o Evangelho baseado não em preceitos humanos, mas nas direções do Espírito.
O pastor Júnior uma vez falou algo maravilhoso, eu sempre vou repetir, que o tesouro do cristão é escutar a voz do Espírito. Como é que você pode escutar a voz do Espírito sendo um homem carnal? Aleluia, sendo um homem natural, não pode. É pela fé. Olha o que está escrito lá em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós precisamos de fé para agradar a Deus, porque a fé nos dá acesso a essa nova realidade espiritual que o nosso Senhor Jesus veio aqui na terra, irmãos, para nos entregar. Ele não veio, entre aspas, apenas para nos salvar. Ele veio para nos devolver uma realidade espiritual. E você lembra o que eu falei no início? Que realidade é algo que existe verdadeiramente, que realidade é um fato real, é algo tangível, concreto. O mundo espiritual é real, o mundo espiritual é tangível, é concreto, irmãos. Aleluia! Você está me vendo aí, agora, nesse momento, me vendo falando, sabe? Eu, às vezes, olho para o espelho e vejo essa bela obra de arte, né? E eu lembro que eu sou iludido. Misericórdia, eu estou olhando lá no espelho e eu creio mais no mundo espiritual do que naquilo que eu olho para o espelho, irmãos. Nós precisamos acessar essa nova realidade. Aleluia! Olha o que está lá em Efésios 2, de 1 a 6. É um texto extraordinário para mostrar a nossa realidade única que se estabeleceu quando houve o pecado, onde o nosso corpo, os nossos pensamentos nos regiam, criou fortalezas em nossa mente, e a gente pensa que as nossas vivências nos determinam, mas quem determina você, quem me determina é a palavra. Quem determina você e quem me determina é o que Jesus falou sobre você. Não é o que você viveu, não é a vida que lhe determina, é a verdade. Aleluia, vou repetir, irmãos. Não é a vida, é a verdade. E a verdade vem da palavra de Deus. E a verdade vem do mundo espiritual, dessa realidade espiritual extraordinária, irmãos. Pega essa palavra, creia nessa palavra. Se deixe guiar por essa palavra. Lá em João 1,1 diz, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia! E o Verbo encarnou e habitou entre nós. Ele veio até a terra, derramou seu sangue puro naquela cruz, estabeleceu uma nova aliança, uma aliança de sangue, irmãos, e ascendeu aos céus. Aleluia! Para nos entregar e nos dar acesso, essa chave de acesso a uma nova realidade. Que realidade é essa? A realidade espiritual. São fatos reais espirituais. Olha o que está lá em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, o nosso Senhor Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antes de nós aceitarmos Jesus Cristo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Antes nós éramos desobedientes, agora não, irmãos. Nós somos capacitados a obedecer ao Senhor por causa do Espírito Santo em nós. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Era a carne que mandava, era o corpo que mandava, porque com o pecado, o nosso espírito tinha morrido. Nosso espírito tinha morrido, fazendo a vontade da carne, olha aí, e dos pensamentos. Nós andávamos fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos próprios pensamentos. Nós andávamos com um campo de influência natural apenas, mas existe uma realidade espiritual, irmãos, que vai nos dominar, que vai nos guiar e nos fazer glorificar o nome de Deus, amém? E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, aleluia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, regido pelo mundo natural apenas, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. E juntamente com ele nos ressuscitou. Eu não sei como é que você não fica empolgado, irmão, com essa palavra. Meu Deus! Aleluia! Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí muitos falam assim, mas Enildo, eu não estou lá, eu estou aqui. Você é que pensa. Você quando fala isso, você está se baseando na realidade natural, irmãos. Você lembra que a realidade natural, ela se submete à espiritual. Nós estamos assentados com Cristo, irmãos. Aleluia! Ele está sentado no seu trono. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une a Cristo se torna um espírito com Ele. Quem vai te parar, irmão? Quem vai me parar? Nos últimos tempos, nós precisamos acessar essa realidade para que a gente venha confessar a palavra e gere resultados. Aleluia! Vimos que a realidade espiritual é superior à natural. Vimos que o acesso à realidade espiritual é feita pela fé. A pergunta é, o que fazemos quando acessamos o mundo espiritual? O que fazemos? Olha, nós reconhecemos a nossa autoridade e passamos a confessar a palavra de Deus. Como a gente vai confessar a palavra de Deus? Estabelecendo e tendo a convicção da nossa autoridade, irmãos. Aleluia! Em Gênesis 1:26, a palavra do Senhor diz, né, ali, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus é Espírito, Ele nos formou e disse assim, tenha Ele domínio. E com o pecado perdemos o domínio. Mas Jesus veio nos entregar de volta essa autoridade e esse domínio. Aleluia! E como a gente vai exercer essa autoridade? Falando. Amém? Mas não é falar de qualquer jeito. É falar com o coração e confessar com a boca. Falar com o coração e confessar com a boca. Em 2 Coríntios 4:13 diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que falei. A nossa boca e o nosso coração tem que estar em harmonia. Tem que andar em parceria. A nossa boca e o nosso espírito tem que confessar a palavra de Deus em harmonia. Aleluia! Como diz lá em Romanos 10:9, o contexto aqui é para a questão da salvação, mas é um padrão bíblico. Se crer com o coração e confessa com a boca, é gerar essa realidade no espírito, irmãos. Aleluia! Vou te falar mais uma vez, a fé funciona quando a boca proclama o mundo espiritual. Quando você se deixa influenciar pelo mundo espiritual, você não vai pedir nada que está fora do mundo espiritual. É por isso que o Senhor diz, sabe, em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que você pedir será feito, porque a influência vem do Espírito. A influência vem da realidade espiritual, amados. Aleluia! É por isso que vida e morte provém da língua. Aquele que bem a utiliza, colhe do seu fruto. Imagine confessar a palavra, sendo guiado pelo Espírito, falando, exercendo autoridade. Marcos 11:23. Se alguém, em verdade vos afirmo, um dia Jesus falou isso para nós, em verdade vos afirmo, se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e crer que se fará o que diz, assim será com ele. Se você disser, é falar, irmãos. Não existe autoridade muda, não existe fé muda. Aleluia! É falar crendo com o coração. Aleluia! E para fecharmos, lembre-se, realidade natural, realidade espiritual. Realidade são fatos reais. É aquilo que existe verdadeiramente. E existe aquilo que existe verdadeiramente no mundo natural e também fatos reais do mundo espiritual. O pecado nos separou de Deus. Jesus veio nos entregar essa possibilidade de sermos guiados pelo Espírito, sendo influenciados pelo mundo natural, pela realidade espiritual. É a realidade espiritual que deve nos guiar, irmãos. E eu vou te falar algo aqui muito importante. A nossa boca não foi feita
para dizer como as coisas estão. A nossa boca foi feita para dizer como elas devem estar. Aleluia! Eu vou repetir. A nossa boca não foi feita para dizer como as coisas estão. A nossa boca foi feita para dizer como elas devem estar. Por quê? O mundo espiritual prevalece sobre o natural. Aleluia! Desfrute da realidade da nova criação. Tenha acesso e exerça a sua autoridade. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!